Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Repita comigo. Que me abençoou com todas as bênçãos das regiões espirituais antes da criação do mundo. Você tem noção disso? O bagulho já está preparado para você. Por que não chegou? Por que não entendeu? Porque ainda não entendemos o que Deus tem para nós. Hoje nós vamos falar sobre a prova. Uma das maiores provas nossa é a nossa relação com o dinheiro, viu? E hoje nós vamos falar um pouco sobre dízimo. A grande texto que traz bastante complexidade, são princípios importantes. Vamos nos determos apenas em alguns deles para que possamos ter uma vida abençoada. Amém? Quero que você acompanhe comigo em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 12. Nós vamos ler esse texto. Deixa eu ver que versão que está aqui. De fato, o Senhor no mundo... Não era para tirar foto, meu. Diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Volte para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E nós, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de maldições, grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda me rouba. Traga os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, em todas as nações. Os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E esta palavra, ela está intimamente ligada a nós. Eu vou dar uma pincelada em algum dos versículos. Por exemplo, o versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus continua sendo o mesmo Deus. Repita comigo, Deus continua sendo o mesmo Deus. Mudou? Não. Aliás, a palavra de Deus diz que nele ele não muda, não tem sombra de variações. Aliás, tem uma parte do Salmo que diz assim, que o Senhor nem pisca quando está cuidando de nós. E muitas vezes vêm as grandes interrogações em nossa cabeça, por que o negócio não vira? Porque o versículo 7 fala assim, porque vocês se desviaram dos meus decretos. Presta bem atenção. Princípios normais e comportamento estabelecido por Deus. Domingo passado, nós falamos a respeito de uma coisa muito importante, que o dízimo nós devolvemos para Deus. Nós devolvemos porque não é nosso. Lembra que eu toquei um pouco nesse assunto, só para dar uma relembrada, porque muitas vezes isso causa complicações na vida das pessoas, porque elas acham assim, por que eu preciso devolver? Porque é algo que não é teu. Você troca a tua mão de obra em horas pelo salário. E se você se aprofundar nisso, você vai ver que toda a raiz de tudo aquilo que a gente faz vem da terra, e a terra pertence a Deus. Toda a plenitude da terra pertence a Deus. Então nós estamos devolvendo. Quando você não devolve algo que não é teu, o que você faz? Você está roubando. E aqui a palavra está sendo muito clara, são princípios normais estabelecidos, princípios normais de comportamento estabelecido por Deus. O dízimo é um desses princípios.
Quando nós devolvemos, nós demonstramos a gratidão a Deus pela provisão que Ele envia. O versículo 9. Como a gente não faz isso, nós estamos embaixo de grande maldição, resultado de não viver conforme os princípios normais de comportamento que Deus pediu para nós. A mesma coisa que você falar com teu filho e você pôr normas dentro da tua casa. Aliás, diga-se de passagem, você que está criando teus filhos agora, você tome muito cuidado com isso, porque se você não pôr regras, teu filho cresce sem saber o que é regras e quem vai sofrer é você, é pai e mãe depois. Aí depois não põe culpa em Deus, né? Porque hoje nós estamos assim, em uma fase muito aguda da nossa sociedade, onde estão tentando desmistificar a família. Viu? Presta bem atenção no que você lê, presta bem atenção no que você aceita, presta bem atenção no que você está fazendo com a tua vida, porque a vida é tua. Lembre, você tem uma escolha, você pode fazer de um jeito ou você pode fazer do outro. A tua inteligência vai invocar para onde você vai. Eu tenho a prática de pregar em cima que você escolhe o que você quer fazer. Eu estou te mostrando os caminhos da palavra de Deus, ponto. Você pode seguir ou você pode não seguir. Qual que é o resultado? Não sei. O resultado que eu sei é que quando a gente segue a palavra de Deus, é o Senhor Deus que nos abençoa. E o final disso, só no dia do grande julgamento. Aí é um jogo, aí você faz as suas apostas. É a mesma coisa que você fosse jogar em uma dessas loterias patrocinadas pelo governo, e alguém te desse o número e falasse assim, joga que dá. Aí você fala assim, não gostei dessa composição de números, não vou jogar. Aquele número que a pessoa te deu, deu. E o que a tua composição de números, porque daí, você já percebeu que tem muita gente que vai jogar, pega a placa de carro, o número da casa, nascimento de filho, né? Faz um monte de arranjos e não dá. A Bíblia é mais ou menos isso. A Bíblia está te dando o caminho certo. Segue, acredita que vai dar certo. Mas nós temos a escolha. Porque o Senhor nos deu o arbítrio, o livre-arbítrio, nós vivemos aqui livres, e nos deu o poder de escolha. Nós podemos escolher o que nós queremos fazer. A vida financeira é o que mais tem implicado na vida das pessoas. E para dar certo, Deus deixou caminhos. Mas infelizmente hoje parece que nós não estamos querendo mais seguir os caminhos de Deus. Qualquer desavisado que aparece e fala, a pessoa que ainda não está convertida acha que é dele. E o dízimo não é nosso. O dízimo é do Senhor, por isso que a gente devolve. Mas devolve se quiser. Se não quiser devolver, também não devolve. Mas a palavra já está escrita, você está debaixo de maldição. Mas a maldição foi Deus que deu? Não, a desobediência que trouxe. E quando chega nesses... eu vejo a vida como uma grande engrenagem. Qualquer dia eu vou fazer isso daqui, vou pôr num slide, para vocês entenderem o funcionamento de um motor a combustão. É uma coisa tão interessante de ver, porque é um monte de peça interligada por engrenagens, né? O combustível cai, ele explode. Quando o combustível explode, faz mexer uma peça que chama virabrequim. Ele tem uma engrenagem na ponta que o virabrequim começa a tocar as outras coisas. Abre o espaço para o ar entrar, para o combustível entrar, para aquilo ali explodir, dá outra explosão e o motor continuar funcionando. E a vida da gente é assim. Uma coisa depende da outra. Tudo depende do princípio. E nós estamos quebrando princípios da palavra de Deus. Depois chega no meio do caminho, a gente quer entubar Deus. Aí quer brigar com ele, aí quer falar, por que não está dando certo? Ele está avisando, não está dando certo porque você não está obedecendo. Então o princípio básico da coisa é obediência. Aí o versículo 10 fala, traga os dízimos ao tesouro do templo. Algumas outras versões trazem, traga o seu dízimo à casa do tesouro, entendeu? Mas tudo isso é para você entender que você precisa devolver. No próprio versículo 10 é o único lugar da Bíblia que Deus fala assim, aí você me testa. Então o dízimo é um grande teste. Porque se você devolver, e dentro da tua verdade, hein? Não se esqueça disso. Dentro da transparência. Dentro da tua vertente da inteligência. Não adianta, aqui existem coisas particulares nessa comunidade que eu preservo até hoje. Eu não sei quem é dizimista. Eu não pego lista, eu não olho isso. Eu sei o movimento que entra, tem o pessoal da tesouraria, eles me falam números, eu tenho os números aqui na cabeça e isso vai virando, mas eu não sei. E ele fala, aí se você der dentro da tua verdade, você pode me pôr à prova.
Então, na verdade, o dízimo é um grande teste, é uma via de mão dupla. E é importante ser cumprida, porque quem te deu o teste, ele é fiel e verdadeiro para fazer cumprir. Você não entendeu? Quem te deu o teste, ele é fiel e verdadeiro para fazer cumprir o teste na tua vida. Ah, mas na minha vida não está acontecendo. Você está fazendo a tua parte? Porque ele não mente. Ou você acredita literalmente na Bíblia ou não acredita na Bíblia. E se você não acreditar, por favor, não vou perder a amizade com você. Mas não fique gastando teu tempo. Porque o princípio básico da vida do cristão é a palavra de Deus. É o entendimento ao conhecimento, não é fábulas. Não é viver de contar história. Não é viver de coisas que não são reais na tua mão. E nós estamos sofrendo porque nós não colocamos à prova a nossa verdade. Aí queremos cobrar de Deus uma coisa que não tem fundamentação. Porque Ele não mente, Ele não engana ninguém. E quando a gente chega na hora do teste, a gente quer que quem deu o teste seja bonzinho, mas nós não queremos cumprir a nossa parte. E aí começam problemas muito grandes. Presta atenção, você que não é dizimista, você nunca vai conseguir ser dizimista se você não começar a dar o teu dízimo. E parece que existe essa impressão que eu vou te falar, é uma coisa que parece em muitos lugares da vida, eu vejo assim. Às vezes a pessoa sabe esses plásticos que a gente usa em cozinha para a gente fechar? Eu vou ter que falar o nome, que em casa só tem isso, né? Tipo, é aquele plástico transparente. Tipo assim, a Miriam faz as coisas, põe no Tupperware. Tem Tupperware em casa pra caramba, você não acredita. Então, desculpa, amor. Se não tem tampa, o trem põe aquele plástico branco lá que gruda. Você vê o que está dentro, você vê do outro lado, mas tem uma película. Tipo isso, filme. Então parece que na vida existe algumas películas. Amor, você é linda. Ó. Hoje não sai almoço, não. Alguém está sentindo no coração de convidar o pastor para almoçar? Passou. Ô Paulo, fica quieto. Já está ruim a coisa, você apagando incêndio com gasolina, mano. Então parece que tem aquela película, a gente sabe o que tem do outro lado, a gente sabe que aquilo é bom, mas parece que alguma coisa te impede de fazer. Entendeu isso? Isso são coisas espirituais, de âmbito espiritual, que a gente tem que ter compreensão do que a gente está fazendo. Então parece ter uma película. Às vezes para você perdoar alguém, ou para você fazer o bem para alguém, parece que tem uma película. Você sabe assim, nossa, mas a Bíblia fala que se eu fizer o bem... Mas aí a gente se desestimula a fazer. Tudo isso é pressão maligna em nossa vida para que não alcancemos a graça de Deus através do poder da palavra, porque toda a fundamentação está na palavra. Então, pastor, eu não sou dizimista que eu não consigo dar. Por que não consegue dar? Porque tem um coração egoísta e tem um coração, qual que foi o outro que nós falamos? Egoísta e ansioso. Lembra disso? O egoísta você não dá porque você acha que é teu. O ansioso você não dá porque acha que vai faltar. E na verdade essas duas coisas te prendem de não ser uma pessoa abençoada. Um coração egoísta e um coração ansioso. O egoísta não dá o dízimo porque acha que o dinheiro é dele. E a palavra de Deus diz que toda a terra e a plenitude da terra pertence ao Senhor. E você está devolvendo uma pequena parte, para que todo o contexto seja abençoado. Porque aonde estiver o teu tesouro, vai estar também o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, está o teu. Você entende por que Satanás luta tanto contra isso? Aí tem muita gente que fala assim, eu não dou o dízimo, porque o dízimo é do Velho Testamento. Deixa eu te falar, o dízimo não é do Velho, não é do Novo. O dízimo é antes da lei. Antes dos mandamentos, o dízimo já era dízimo. Presta atenção no que eu vou ler para você em Mateus capítulo 23, versículo 23. Esse versículo é muito legal. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Presta atenção, Novo Testamento, Mateus 23, 23. Vocês dão o dízimo da hortelã
do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, que é dar o dízimo dos cereais, sem omitir aquelas, que era trazer o teu tesouro, o teu dízimo à casa do tesouro. Amém? Deu para você ler isso daqui nesse versículo? Porque tem gente que fala assim: ah, mas a Bíblia ensina que eu dou o dízimo das coisas que eram cereais. Mas lá em Malaquias fala: traga todo o dízimo à casa do tesouro. Porque dízimo é o pagamento do que você fez. Se você hoje trabalha com... sabe, não dá nem para ajudar essas pessoas mentirosas. Não dá nem para ajudar. Porque se levava cereais e grãos quando não tinha movimentação financeira, quando não tinha dinheiro. Aí você trocava, então tipo assim, você trocava hortaliças por grãos, legal, mas hoje você tem o dinheiro, então sem omitir. O que é sem omitir? Sem deixar de entregar o dízimo na casa do tesouro, porque no versículo 10 de Malaquias diz que o dízimo tem que ser entregado na casa do tesouro. Presta bem atenção que está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 8. Hebreus 7, 8 diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais, que é dos grãos. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Lá em Mateus 23, o Senhor Jesus ensinando para eles assim: primeiro você entrega aquilo que é do homem, depois você entrega aquilo que é meu, que é do meu pai, que se é do meu pai é meu. Então, o contexto que usam é um contexto excessivamente desequilibrado. Porque tem gente que não dá porque fala que é do velho. Mas no Novo Testamento, eu estou te ensinando que no Novo Testamento também te ensina a trazer o dízimo. Agora, o que acontece? A razão principal que muitos apontam é que a passagem só estava no velho. Mas eu acabei de ler com você no novo. Na verdade, quem não traz o dízimo é porque a pessoa não se convenceu que aquilo é do Senhor, que ele está administrando coisa errada. E aí, desculpa, aí é uma questão de escolha. Ou você escolhe obedecer, ou você escolhe não obedecer. Ou você escolhe servir ao Senhor, ou você escolhe servir a Mamon. Mas isso é uma coisa que você vai decidir. Presta bem atenção o que está escrito em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Então Mequisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso aconteceu cerca de 500 anos antes da lei. Antes da lei. Melquisedeque já era uma representação de Cristo. Abraão é considerado o nosso pai espiritual. Presta atenção em Gênesis 18, do 20 ao 22. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida, roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra hoje coloquei como coluna, servirá de santuário a Deus, e de tudo que me deres certamente lhe darei o dízimo. Você percebeu na fala dele? Ele falou que se Deus levasse ele de volta e desse tudo, de tudo que ele pegasse, ele ia devolver o dízimo. Isso aconteceu 400 anos antes da lei. E agora, no versículo 27 e 30 de Levíticos, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico 27 e 30. Dízimo é um princípio atemporal. Antes da lei, na lei e no Novo Testamento. Aí a pessoa decide o que ela quer fazer com os ensinamentos. Ela quer seguir o ensinamento da palavra, ou ela não quer seguir o ensinamento da palavra. O grande contexto disso tudo é que Satanás quer que você não se entregue inteiramente o teu coração a Deus. Porque se você não fizer, Deus não pode fazer para você, porque Deus não pratica injustiça. Você entende como que as coisas são de uma profundidade muito grande e você precisa estar centrado para você entender? Porque se você se deixar levar por alguns fatos isolados, você vai falar que tem gente que está certa. Porque o dízimo, como eu te falei, é um teste. Traga os dízimos na casa do tesouro para que haja alimento. Está em Malaquias 3,10.
Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão lugar para guardá-las. Em Lucas 16:11 também tem um texto muito interessante. Se vocês forem dignos, presta atenção nisso. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Porque é uma questão de confiança. Por que nós damos o dízimo? Porque, primeiro, foi Ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz do Calvário. Porque depois de Deus ter nos criado, nós negamos a Ele, lá do pecado original do Éden. Assim mesmo, Ele ainda deu Jesus Cristo. Aí eu já tinha falado isso já tinha pronunciado isso já no domingo passado. A decisão é nossa. Deus deu parcial, Deus deu total. Eu só estou lhe pedindo uma coisa parcial para que nessa região, nessa dimensão que nós estamos, o Evangelho continue sendo pregado. Para que o templo continue aberto. Amém? Que diz em Mateus 6:21? Onde estiver o teu tesouro, estará o seu. Não esqueça mais desse versículo. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Irmãos, não tenha medo de falar. Onde estiver o teu, vai estar o teu. Isso é decisão de Deus ou pessoal? Pessoal. É obrigado? Não. Estou te falando de valores? Estou falando sobre valores? Você que está me assistindo aí, se você entender que eu estou falando de valores, você está endemoniado, que eu não estou falando de valores. Até agora eu não pus valor em nada aqui. Pus desde domingo passado e até o final desse ensinamento não tem valor, só tem dicas de como ter uma vida abençoada. Porque Deus não nos criou para miséria. Deus não te criou para passar fome. Deus não te criou para ser apertado. Deus não te criou para você trabalhar o mês inteiro e ficar devendo para o banco. Por que isso está acontecendo em nossas vidas? Porque nós abrimos precedente para a maldição de Satanás acontecer na nossa vida. E a maldição vem pela desobediência. Amém? Repita comigo, a maldição vem pela desobediência. Vocês entenderam? Repete, a maldição vem pela desobediência. Irmãos, a maldição não vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 3. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Tira isso da tua cabeça. Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Ai, se Deus pesasse a mão sobre nós. Ai, se Deus pesasse a mão sobre nós. Você não tem noção do que é Deus pesar a mão sobre nós. Nós sofremos na face da terra porque nós temos liberdade de escolha. E geralmente, impulsionado por Satanás, nós escolhemos errado. Depois Satanás se retira do assunto, deixa você parcialmente desiludido e você vai reclamar para quem? Para Deus. Aí o contexto disso é o seguinte: você tem feito certinho, porque se você fez certinho, Deus não vai te deixar na mão, que Ele não mente, Ele não engana. Ele prometeu que iria abrir, Ele vai abrir. Ele prometeu que iria cessar as pragas, Ele ia cessar as pragas. E quando não acontece, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Se posicione como ser humano. Se a tua vida não está bem, procure o erro. Faça análise crítica da tua vida. Faça um levantamento. Faça um histórico da tua vida. Você sabe como que empresa faz? Empresa faz balanço. Quem trabalha em empresa aqui, se você trabalhar na parte de recebimento e de estoque, você está habituado com balanço. Antigamente as empresas faziam uma vez por ano. Hoje empresas mais apuradas fazem a cada 6 meses. Daqui uns dias estarão fazendo por trimestre, porque você deixa de perder. Um balanço você pega tudo que entrou, pega tudo que saiu, e ali dentro do teu espaço tem que ter o que sobrou. Porque você comprou, você produziu, você vendeu. O que ainda não está o que ainda não se transformou em manufatura tem que estar ali. O bagulho tem que estar lá. Você comprou 300 coisas, você só usou 180, você tem que ter o restante ali.
Faça isso com você. A Bíblia é o teu estoque. Veja lá o que você tem na Bíblia e veja o que você tem na vida. Amém? Prestou atenção nisso? A Bíblia é o teu estoque. Vai lá, o que eu tenho lá de estoque? Porra, mas aqui no físico não tem. Onde é que está o erro? Sem medo de errar. 100% de certeza do que eu vou falar. Procura que você ache o erro dentro de você. Nem um sorriso? Não quer tentar fazer um balanço? Arrisca, né? Melhor você fazer um balanço e você descobrir algumas verdades que para você está sofisma, do que ficar sofrendo na mão do diabo. E ficar murmurando, e ficar reclamando, e reclama de pessoas, e reclama de igreja, e reclama de pastor, e reclama de líder, e reclama do gerente, e reclama do supervisor, e reclama de tudo, e o erro está em você. E o pior erro é aquele que nós cometemos e não queremos mudar. Porque deixamos de acreditar na Bíblia, porque deixamos de acreditar no Senhor Deus. É a mesma coisa, se você tem feito isso, você se corrija. Hoje eu não tive tempo de nada, porque somos desorganizados. Um dos caras mais sábios da terra falou assim: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Impulsionado por quem que Salomão escreveu? Por ele mesmo ou por Deus? Irmãos, Salomão escreveu impulsionado por ele ou por Deus? Por Deus. Então Deus está errado. Eu que estou certo. Meu dia foi cansativo. Cansativo porque eu sou desorganizado. Amém? Amém. E se você está falando que não é, você já está endemoniado. E fica tranquilo que não vai cair aqui dentro, que eu não permito que o diabo derruba ninguém aqui. Que ele não tem autoridade aqui dentro. Viu? O evangelho que eu conheço não é um evangelho de show. É um evangelho que as coisas acontecem conforme o Senhor me ensinou. Que no nome dele eu expulso demônios. E demônios saem e não caem. Então fica tranquilo que você não vai cair. Mas se você acha que você é o certinho, você é o mais erradinho. Oi. Vou baixar aqui o volume desse negócio. Você é o mais erradinho. Porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já é um dos piores, né? Entendeu? Então procura o defeito. Meu casamento está uma coisa ruim, pastor. Pergunta. Você está se doando? Mas eu quero... Viu? Esquece direitos, você tem deveres. Depois que casa, você tem deveres. Você tem dever de amar, você tem dever de dividir. Porque tudo que você planta, você... pode. Estou sofrendo com os meus filhos. Procura o defeito. Vai lá no defeito e conserta. Sabe uma coisa que nós temos muita dificuldade? Consertar coisas erradas. A gente quer deixar no esquecimento. Deixa eu te lembrar uma coisa. O diabo não esquece de nada, velho. O desgraçado bate todo dia na mesma ferida para ferrar com você. A única coisa que te alivia das coisas passadas é a ceia do Senhor. Viu? Porque aqui a gente confessa a Ele e fala assim: Senhor, eu errei aqui. E Ele, pelo sangue dele vertido na cruz, Ele limpa o pecado que está em nossas almas. Aí você vê a importância que eu falo quanto à ceia? Aí você vê que muitas vezes o inimigo arruma tudo que é situação para a gente não participar da ceia do Senhor. Eu sirvo na terça, sirvo na sexta, quando eu lembro eu sirvo. Viu? Mas o dia é hoje. Você viu? Deixa eu abrir só um parênteses nisso. Você acha que quando Jesus voltar, Ele vai levar aqueles que estiverem preparados? Pum. Engoliu, foi embora. Não acredite que pela segunda chance você vai ser salvo. Se hoje é pela graça, que foi um plano que Deus preparou para nós e nos deu, é a graça. Tudo que nós fazemos é por intermédio de Jesus. A gente não for salvo, pelo nosso próprio sangue a gente não vai ser, desculpa. Então fique preparado. Marque seus compromissos, resolva teus compromissos. Tua palavra seja sim, sim, não, não. Passou disso é maligno. E quantas vezes que nós estamos agindo em favor do maligno e não agindo em favor de Deus? Não, mas Deus entende. Lógico que Deus entende, velhinho. Deus entende qualquer coisa, mas Ele não muda a proposta que Ele fez.
Se você não quiser fazer, você não faça, mas depois você não reclama, e não reclame de Deus, porque se você estiver reclamando de Deus, você é um mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Evangelho é uma questão de inteligência, evangelho é uma questão de assiduidade, evangelho é uma questão de nós nos posicionarmos em favor da Bíblia. Somos perfeitos? Não somos. Tentamos chegar perto, às vezes, Deus, puxa, me errei. Deus te traz para perto. Isso que é a graça. A graça é Ele não cobrar os pecados, é Ele nos limpar dos pecados, é Ele te arrastar de volta para Ele. A tendência natural é ir longe. Sempre a gente brinca aqui a respeito de criança. Lembra domingo passado? Quantas vergonhas que a gente, quando tinha filho pequeno, passava? Chegava um casal com filho da mesma idade, daqui a pouco teu filho estava dando na orelha do outro filho lá. Ou o outro batendo no seu, porque quis pegar um brinquedo, teu não quis dar a criancinha. E alguém colocou numa escola de briga a criança? Não. Ela já nasce ruim, ué. Porque nós nascemos com a descendência do pecado. Precisamos aceitar Jesus Cristo para isso sair da nossa vida. E quantos de nós que não queremos entender isso? Achamos que somos bons naquilo que nós queremos ser. Não somos, nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo, eu penso assim: Deus deu seu filho 100% e a pessoa não quer dar 10%. Caramba, né? E 10% tem um monte de coisa na Bíblia que faz referência a 10. Vamos fazer um teste? Quantas pragas teve no Egito? Quantas pragas teve no Egito, irmão? 10. Quantos não sabiam que era 10? Tem coragem de levantar? Quantas pragas tinha no Egito? 10. Isso. Quantas vezes que Deus testou o coração de Faraó? 10. Quantos mandamentos existem? 10. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Está lá em Números 14, 21 ao 23. 10. Quantas vezes Jacó teve o seu salário mudado? 10. Está lá em Gênesis 30. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Não tem nada a ver isso daí. Mas se você não fala essa boca aberta, tinha muita gente que acha que era 10 também. Não tem nada a ver. Veja bem, Salmo 34, versículo 8. Esse daí eu acho que está relacionado. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Repitam comigo. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Deixa eu te falar uma coisa para você. Dízimo é gratidão, viu? Salmo 116, versículo 12, está escrito assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Quando você devolve o dízimo, você está sendo grato a Deus, viu? A ingratidão é um tipo de amnésia. Quando você devolve, você está sendo grato. Quando você não devolve, você está com uma amnésia. E essa amnésia é para você não agradar a Deus. Salmo 37, eu acho que não está aí. Salmo 37 diz: agrada-te também do Senhor, Ele considerará o desejo do teu. Então, quando você se torna um dizimista, você está sendo grato a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. E não importa quanto é que é teu dízimo. Ah, pastor, é 10 reais, é um dízimo. Pastor, é R$1 milhão, é um dízimo. Vai ser usado na igreja para manter a obra do Senhor. Amém? Vocês entendem agora porque eu falo que o negócio não é valores? Deus, ele não é mercenário. Deus não vai te abençoar pelo valor. Deus vai te abençoar pelo teu compromisso com a verdade. Amém? Você sabe que dízimo quebra a maldição. Olha o que está em Malaquias 3,11. Impedirei que a praga devore as suas colheitas, e as videiras no teu campo não percam de dar fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Assim que você começar a devolver o dízimo, algo de bom sempre vai acontecer na tua vida. Viu? Você sabe que lá em João 10,10, Jesus enfatizou assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões falam em abundância. Estou lendo em João 10,10. João 10,10. Não deu certo. João
Não mudou. Tá bom, vamos para outra. Não é exatamente. Não mudou. Não mudou. João. Sumiu. Graças a Deus. O padrão dos céus não é a escassez. O padrão do céu é abundância. Repita comigo. O padrão do céu não é escassez. É abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o ladrão. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando você devolve o teu dízimo, você ganha em sabedoria financeira, você vê o teu dinheiro render, você não tem mais medo e você nunca estará em crise, você vai ter a ousadia de vencer Satanás. Sabe por quê? Porque o dízimo é uma blindagem na sua vida, viu? O dízimo é você ter a vida abençoada. Amém?